Segundo a lenda contada no vídeo, segundo a história, 72 eruditos, sábios, judeus, 6 de cada tribo, se reuniram e, segundo a história, em 72 dias traduziram os manuscritos do hebraico para o grego, dando origem à versão chamada Septuaginta, versão dos 70, que foi importantíssima no decorrer da história. Lá em Alexandria, vocês conhecem a história lá, Jeremias desceu com um grupo de judeus remanescentes, ficaram ali em Israel, desce para o Egito, e nas proximidades de Alexandria se formou uma forte comunidade judaica. Lá nasceu uma escola de interpretação que foi muito influenciada por esse filósofo grego. Cadê a Mariné? Heráclito. Heráclito era um filósofo que viveu ali aproximadamente 535 a 475 a.C. e que nos seus dias ele teve que lidar com um grande problema, que era o problema de Homero. Homero era um poeta grego, cego, e que escreveu duas importantes obras, a Odisseia e a Ilíada. Pergunta para a Mariné que ela sabe disso. Cavalo e Troia. E essas duas histórias, inclusive depois dos manuscritos da Bíblia, o livro até fala delas, Existem cerca de 600 cópias fidedignas, dessas duas grandes obras de Homero. E só a Bíblia suplanta em quantidade de cópias essas duas grandes obras. Mas Homero é o poeta que dá origem a todas aquelas fábulas gregas do Olimpo e daqueles deuses, E Heráclito então teve essa missão aí de responder à pergunta dos grandes filósofos e dos pensadores da época, que era: como esses deuses que Homero fala em todas as suas obras, sendo deuses santos, puros, podem ter descido do céu e coabitado com as mulheres e dado origem aí a esses semideuses, Se eles são cheios de retidão, de justiça, como é que pode isso? E Heráclito, então, para tentar resolver esse problema, ele vai trazer à tona uma ideia chamada de alegoria, que é dizer, quando Homero fala destas coisas e dessas histórias e desses deuses, nós estamos errando porque nós estamos lendo essas histórias de maneira literal. Não foi isso que Homero quis dizer. Na verdade, o que ele está querendo dizer está escondido por detrás do texto. Nós temos que entender essas histórias alegoricamente. E esse tipo de interpretação alegórica, então, toma raiz, nas falas aí de Heráclito e vai influenciar os pensadores do mundo antigo, inclusive alguns judeus. Posteriormente vem Platão com a ideia do plano metafísico, de que existe um mundo ali absoluto de ideias, o mundo da essência, onde tudo é fixo, tudo é perfeito, tudo é um mundo insensível, onde tudo está perfeito. E o que nós vemos é o plano físico, Então ele dizia mais ou menos assim, que esse púlpito é a materialização de uma ideia perfeita do mundo metafísico. Ele não ficou perfeito, ele tem as suas imperfeições, porque a matéria é imperfeita. Mas lá no mundo, no plano metafísico e no mundo das ideias, tudo é perfeito. Então, Platão dá uma nova perspectiva para esse pensamento das alegorias, de alegorizar o texto, E aí o grande Filo de Alexandria, vocês viram até algumas citações dele. Professor, nesse tempo aí, esses homens, eles tinham conhecimento? Sim, eles tinham conhecimento do mundo, conhecimento filosófico, aquilo que era tido como berço do conhecimento estava lá no mundo grego. Eles tinham um conhecimento amplo aí de diversos assuntos, e eram considerados os grandes sábios da época, os grandes pensadores, do mundo antigo.
Filo de Alexandria é um historiador judeu, então, renomado, só que ele era, ao mesmo tempo, muito fã de Moisés e também de Platão. Ele era fã de Homero, ele era influenciado por essas ideias platônicas, né? E aí ele inclusive tentou, né, existem vários textos deles onde ele tenta harmonizar as ideias de Homero com a lei mosaica, né, para vocês terem uma ideia de como ele viajava lá. Então, por exemplo, a criação e queda do homem, existe uma interpretação dele lá, do texto ali de Gênesis 2:3, onde ele viaja nessas ideias do sentido alegórico do texto e diz que aquele texto significa que Deus tomou o poder dos sentidos externos, que era Eva. Então ele dizia que, né, de repente Eva nem existiu, propriamente dito, nem Eva nem Adão, mas o que o texto queria dizer é que Deus tomou o poder dos sentidos externos, que era Eva, e o conduziu à mente que era Adão. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, que é representado pela serpente. A promessa messiânica, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente, que a mente, que é o homem, vai vigiá-la e que em troca o prazer, que é a serpente, vai atacar a mente, que é o homem, oferecendo os prazeres mais básicos, né, da carne, que seria a interpretação aí de morder o calcanhar. Então essa alegorização do texto, que é inventar uma interpretação do texto, influenciou muitos pensadores daquela época, inclusive alguns judeus ali, especialmente de Alexandria. Uma pergunta, Jader, se nos dias de hoje estão fazendo isso também ou não? É onde eu vou chegar lá, mas olha só. Aí um dos precursores dessa escola foi Barnabé de Alexandria. Aqui uma transcrição da carta de Barnabé sobre uma interpretação de Gênesis 14:14. Portanto, os filhos do amor aprendam abundantemente a respeito de Abraão. Ele que primeiro estabeleceu a circuncisão, olhava em espírito para Jesus quando circuncidou a sua casa. Pois a Escritura diz: Abraão circuncidou 318 homens de sua casa. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E conhecimento lhe foi dado naquela ocasião, compreenda, ele, Deus, disse primeiro 18, e depois do intervalo 300, né? Porque no hebraico ali, esse primeiro você fala um número incompleto e depois, na sequência, o completo. Então, primeiro 18 e depois 300. O número 10 equivale a I, no alfabeto grego, e 8 a H. Aqui tu tens Jesus, o I de Issos, e 300 equivale ao Tal, né, a letra T, e aqui tu tens a cruz. Então Deus revelou Jesus nas duas letras, nas duas primeiras letras, e a cruz na última. Essa é uma interpretação alegórica aí do texto de Gênesis 14:14, né? E quando você vai para o texto lá, você não consegue ver nada disso, mas ele via, né? Fazer um marabalismo que eu vou te E isso foi o que dominou, principalmente na Idade Medieval, né? Os papas e os pais da igreja, mesmo tendo toda essa erudição de grego, de latim, era esse tipo de interpretação que predominava na igreja. Isso influenciou um dos pais da igreja lá, Clemente de Alexandria. Essa é uma interpretação dele do filho pródigo. O pai então confere-lhe a glória e a honra que eram necessárias, convenientes, colocando sobre ele o melhor manto, o manto da imortalidade, um anel, um sinete real, um selo divino, sinete da consagração, assinatura da glória, segurança do testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, e sandálias, não aquelas que perecem e que devem ser retiradas quando se entra em solo santo, e nem aquelas que Jesus proibiu seus discípulos que carregassem quando fossem pregar, mas aquelas que não se gastam, que são apropriadas para a jornada aos céus
e que adorna o caminho celestial e que somente pés lavados pelo Senhor podem calçar, né? Uma interpretação da parábola do filho pródigo. E aí eu pergunto, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, o que Jesus quis tratar através daquela parábola? Tinha alguma coisa a ver com isso? Nada a ver, né? Mas eram as interpretações da escola de Alexandria. Orígenes foi um dos mais influenciados por esse tipo de pensamento. Aí também tem algumas alegoreses, né, de Orígenes. Então eles diziam lá que por trás da escritura, né, há 3 níveis de sentidos que correspondem às 3 dimensões da personalidade humana. O primeiro nível é o nível do corpo ou da carne, que é a interpretação literal e óbvia do texto, né, que corresponde ao corpo. O segundo seria o sentido da alma, né? Eles diziam que aqueles que já foram iniciados na fé cristã e que já tinham algum conhecimento até alcançavam esse segundo nível. Mas o terceiro nível, que era o nível do espírito, que era de fato o sentido alegórico, era próprio e só alcançado pura e exclusivamente por aqueles espirituais. Isso é o que predominava lá na escola de Alexandria. E aí eu faço essa colocação para os irmãos, que esse é o tipo de interpretação que prevalece na igreja evangélica brasileira de hoje. É somente através de uma interpretação altamente espiritualizante, alegórica, que enxerga sentidos que o texto não traz, que alguns mestres e doutores aí evangélicos conseguem convencer os seus rebanhos que estão ensinando a verdade. Em termos práticos, Alexandria nos ensina a ter cautela com a ideia de que a verdade bíblica só pode ser alcançada por espirituais, que tenham acesso privilegiado ao conhecimento que está além do sentido simples, claro e evidente das Escrituras. Em contrapartida a isso, a escola de Antioquia dizia exatamente o contrário. Ela dizia que o que o texto bíblico quer dizer é um sentido literal. Não vamos confundir literal aqui com literalidade. Mas o que eles diziam, o que eles queriam dizer com essa questão aí de uma interpretação literal é: o texto é uma parábola, é um tipo de linguagem figurada, então vamos recebê-lo e interpretá-lo como parábola. É simbólico, então vamos entendê-lo e interpretá-lo como simbologia. É literal de fato? Então é uma narrativa, vamos interpretá-lo como uma narrativa. E não ficar tentando encontrar sentidos obscuros, supostamente espirituais, por trás do texto, e muitas vezes alegando um conhecimento superior de palavras no original hebraico e grego, né, para tentar espiritualizar e inventar algo que o texto não está dizendo. Esse é o risco, né? E por isso se levantam alguns pais da igreja de Antioquia para fazer uma defesa de uma interpretação mais correta das Escrituras, né? E Luciano de Samosata aí é tido como precursor dessa escola. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Esses são os principais representantes, né, desse tipo de interpretação. Talvez João Crisóstomo aí seja o mais famoso deles. E os princípios de interpretação literal, que é a forma correta, mais tarde defendida pelos reformadores como a forma correta da interpretação bíblica, é sensibilidade e atenção ao sentido literal do texto. Como eu disse, é simbologia? Então é simbologia. É alegoria? Então é alegoria. É uma paráfrase? Então é uma paráfrase. É um provérbio? É poesia? Então vamos recebê-lo como poesia. É literalidade? É uma narrativa? Então vamos interpretá-lo como narrativa. É profecia? Então, existe um sentido de profecia por trás. Uma outra questão muito importante também dessas duas escolas é que, para combater os rabinos judeus, a escola de Alexandria percorreu um caminho muito errado, que era tentar encontrar o Novo Testamento em várias partes ou em qualquer parte do Antigo Testamento,
Então tudo para eles ali, eles enxergavam Jesus. Mesmo naqueles textos onde não tinha nada a ver, eles inventavam uma forma de enxergar Jesus no Antigo Testamento. Isso também foi combatido pelos antioquianos, que disseram o seguinte: o Novo Testamento diz que aquilo lá do Antigo Testamento representava Jesus, ou prefigurava Jesus, ou aquele personagem era de fato um tipo de Cristo. Então, isso nós podemos usar, porque o Evangelho está autorizando, né? Os pais ali, os apóstolos, eles de fato interpretaram aquilo como um antítipo de Jesus, ou aquilo era um símbolo de Jesus. Agora, aquilo que o Antigo Testamento não está dizendo, não cometamos esse erro. Quem nunca se viu tentado a pegar aquela passagem de Abraão oferecendo Isaac em sacrifício e dizer que aquilo simboliza Deus oferecendo Jesus em sacrifício? É um tipo de alegoria incorreta, onde o texto não está dizendo aquilo. Se tem alguém que simboliza Jesus ali, é o Cordeiro, que substitui, e não Isaac. Pastor, fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, nós vivemos Cristo, quem atua é o Espírito Santo, certo? Aí nessa época aí, como ele estava estudando a Bíblia, o Espírito Santo não atuava. Sim, nós estamos falando de pais da igreja, nós estamos falando de cristianismo aqui, nós estamos falando de era da igreja, dos pais da igreja, então, quem atuava, interpretando a Bíblia. O conhecimento era o Espírito Santo. A palavra já existia, o cânon já estava fechado ali. Não, eles estão estudando a Escritura e interpretando. Agora eu entendi. Só que interpretando de uma forma errada. Então, o segundo tipo de regra que eles utilizavam lá na escola de Antioquia, eles desenvolveram o conceito de teoria, né? O que significa isso? É que eles entendiam, porque aí eles sofriam a seguinte acusação: e lá na profecia, quando Davi estava escrevendo um salmo lá, e o salmo era messiânico, os alexandrinos acusavam os antioquianos com a seguinte questão: como é que vocês explicam então a profecia? Quando Davi estava escrevendo lá e aquele texto era messiânico, ele sabia, ele tinha conhecimento de que ele estava escrevendo um texto do Messias? E aí foi desenvolvido esse conceito de teoria, no qual a escola de Antioquia acreditava que sim, que o profeta lá do Antigo Testamento, ele tinha uma visão de Cristo, ainda que por trás de uma cortina, e então ele era usado pelo Espírito, inspirado a profetizar, tendo conhecimento que sim, que ele estava falando a respeito do Messias ou de assuntos futuros. É isso que significa esse conceito de teoria. Eles não negavam o caráter metafórico de algumas passagens, né? De que de fato existem textos que literalmente querem dizer algo, mas por trás existe um sentido, uma aplicação específica. Eles não negavam isso em algumas passagens, mas eles sempre buscavam determinar a intenção do autor e eram totalmente contra descobertas arbitrárias de Cristo no Antigo Testamento, como eu disse, né? A influência então de Antioquia foi muito forte durante a Reforma. Os reformadores adotaram esse critério para a interpretação das Escrituras. Essa é uma foto de uma homilia de João Crisóstomo em grego e também manuscrita. Lá na Idade Média, como eu disse, né, nos papas lá prevaleceu aquele conceito lá da escola de Alexandria, infelizmente, né? Mas isso começou a mudar lá nos monges, né? E foi uma das coisas que levou Lutero a ir contra o papado e a Igreja Católica, é que eles começaram a estudar as obras de Rashi, né? Rashi era um rabino judeu, e esses rabinos começaram a escrever várias obras defendendo que o Antigo Testamento tinha que ser interpretado de forma literal. A obra de Maimônides ali também é um outro rabino judeu muito conhecido, né? Ele escreveu uma obra chamada Guia para os Perplexos. E aí essas grandes obras começaram a influenciar os mosteiros, daí surgiram
as ordens mendicantes, como os franciscanos, que estudavam as Escrituras e se retiraram para os mosteiros, porque estavam vendo que aquele tipo de interpretação que a igreja estava utilizando não era o que fazia jus às Escrituras e nem aos originais hebraico e grego e muito menos ao latim, né, que era utilizado na missa e que ninguém entendia nada, né? O padre ia lá e rezava a missa e todo mundo tinha que concordar, né, com aquilo que ele quisesse traduzir lá do latim, que ninguém conhecia esse idioma. E mais tarde, cerca de 1200 ali, veio a grande tradução, né? Ainda que uma tradução com não tanta erudição, né, mas a tradução de John Wycliffe, um dos pré-reformadores, por volta de 1200, que abriu o olho do povo, né, em relação à interpretação bíblica, ao cuidado em estudar as Escrituras, em buscar... Foi morto por causa disso, né? Exatamente, em buscar, né, um conhecimento mais profundo da interpretação. E aí a reforma protestante veio, né, com os principais reformadores ali, a Hus, Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwinglio, e os reformadores diziam o seguinte, como essa citação de Lutero: nós temos o Espírito Santo como nosso guia. Através de Moisés, ele não nos dá alegorias tolas, era o que dizia lá a escola de Alexandria, né? Alegorizava tudo que Moisés escreveu. Ele nos ensina acerca dos eventos mais importantes sobre Deus, o homem, pecador, e Satanás, o originador do pecado. Uma citação de João Calvino: já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente, e desde que as Escrituras são o único registro nos quais Deus aprouve consignar sua verdade para a lembrança eterna, a autoridade que elas devem possuir junto aos fiéis não é reconhecida a menos que creiamos que elas vieram do céu, tão diretamente como se ouvíssemos Deus pronunciando-as. Em outras palavras, João Calvino está dizendo: você quer ouvir a voz de Deus, você quer entender aquilo que Deus requer do homem, estude diretamente a palavra, busque conhecer a palavra. Essa é a vontade de Deus para o homem, né? Não busque respostas em coisas mirabolantes, em vozes do além, em alegorizações, em histórias que não estão fielmente sendo interpretadas das Escrituras. Enfim, tem várias citações que eu coloquei aqui de reformadores. Zwinglio, essa é interessante, tentativa de interpretar as Escrituras e, portanto, a tentativa de fazer teologia com base em traduções é, para usar uma metáfora, como beijar sua esposa através de um lençol. Você pode até sentir o seu toque, mas em última análise é insatisfatório e improdutivo, né? Então, o que prevaleceu dentro da reforma protestante como método correto de interpretação bíblica? É um método chamado de gramático histórico. Gramático do grego, né, da palavra grama, que significa letra, isto é, para interpretar o texto deve-se observar a gramática do texto, a literalidade do texto, como ele foi escrito, e histórico porque deve ser interpretado à luz das circunstâncias em que o texto foi construído. Isto é, fazer aquelas famosas perguntas, né? Quem escreveu, em que tempo escreveu, para quem escreveu, o que o texto está dizendo, qual aplicação serve para nós nos dias de hoje, né? Então, a aplicação prática disso: Deus preserva a sua verdade na igreja através da história. É importante, né, ter um equilíbrio hermenêutico, que isso que os reformadores tentaram alcançar. O que a Bíblia significou no passado, a exegese do texto correto, aí observando os originais, e o que ela significa para nós hoje, qual aplicação nós tiramos disso. Essa relação entre a busca do sentido literal e a aplicação desse sentido em nossos dias representa a união, né, do que havia de melhor nessas escolas de interpretação, Alexandria e Antioquia. Então, o que a reforma protestante fez foi buscar um equilíbrio entre esses pensamentos, né, e não alegorizar o texto e ensinar aquilo que não
está de fato escrito. Dito isto, meus irmãos, principais traduções, né? O livro traz essa nomenclatura aí, tradução livre e tradução literal. Talvez eu tenha conseguido melhorar um pouco isso quando eu utilizo no próximo slide aí duas palavras que eu acho que melhor explicam essas duas traduções, que são equivalência formal e equivalência dinâmica. Observe, quando a gente fala de equivalência formal, significa que o tradutor, quando vai fazer a tradução lá dos originais, seja do grego ou do hebraico, para uma outra língua, seja ela qual for, primeiro que existe um processo lá chamado de transliteração. O livro trata também, que é transliterar o significado das letras, dos vocábulos, para a língua a qual vai se traduzir. Então você adiciona ali o equivalente das letras do idioma para onde você vai trazer essa tradução, para que as palavras fiquem legíveis, fiquem compreensíveis, para que você possa ler o texto. Uma coisa é você olhar o hebraico lá numa letra uncial, por exemplo, o texto original. Outra coisa é você pegar um hebraico, que às vezes até notas de rodapé de uma Bíblia trazem palavras transliteradas. Na transliteração, você consegue ler, é possível você ler, ainda que leigo, na língua original. Mas sem transliterar, você vai observar um símbolo. Só quem de fato conhece a língua, conhece aquele símbolo, aquela letra, que consegue traduzir aquilo. Então a transliteração é um processo interessante, o livro traz alguns parágrafos aí sobre isso. O que seria equivalência formal? É quando o tradutor pega a palavra lá no original e tenta traduzi-la da forma mais fiel, mais literal possível. Um exemplo, tem uma das cartas de Paulo que ele diz assim, ó: vós deveis amar-vos ou amai-vos entranhavelmente, ou seja, com todas as suas entranhas. É exatamente isso que está escrito lá no original, no grego lá, essa é a palavra, entranhas. Por quê? Porque lá na época, eles acreditavam que as emoções estavam ligadas literalmente com as tripas, com o intestino, né? As emoções estavam lá alojadas no intestino. Então, por isso que lá no original, lá nos escritos antigos, e aí Paulo está até fazendo uma citação de um salmo quando ele diz isso, né? Acreditava-se que as emoções estavam nas tripas. Então, ele traduzindo de forma, o tradutor lá traduzindo de equivalência formal, ele utiliza exatamente a palavra que ele encontra lá no original. O reverendo Augusto Nicodemos faz até uma brincadeira que ele diz assim, ó, imagina um jovem chegando numa moça e dizendo, eu te amo com todas as minhas entranhas. E aí ele fala, isso na época era a melhor cantada que existia, a moça ia ficar lisonjeada, poxa, esse me ama mesmo, né? Com todas as entranhas. Então, uma equivalência dinâmica... dizendo com todas as minhas tripas. Eu te amo com todas as minhas tripas. Né? Então, uma equivalência dinâmica, o que significa? Eu não vou usar essa palavra tripas, mas sim, vocês devem se amar de todo coração. E aí eu pergunto, alterou o texto? Prejudicou de alguma forma? Não, pelo contrário, né? Até melhorou o entendimento. Foi isso que Lutero fez, né? Lutero fez muito isso. Isso. É que nem lá, eu uso muito a minha Bíblia, aquela estudo pentecostal da igreja. Só que eu tenho várias Bíblias em casa, tem a de Jerusalém, da Ave Maria, e tem aquela de Vitória Financeira do Silas Malafaia. Se eu pegar aquela Bíblia do Silas Malafaia da Financeira, se eu ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, eu entendo melhor do que esse estudo. Provavelmente ela está numa equivalência dinâmica. É que ela está mais na atualização dela. E a equivalência formal, que utiliza essas palavras, né, da forma lá do original, se você não tiver daí um conhecimento, então,
histórico, linguístico por trás ali, você tem mais dificuldade. É por isso que vai entender melhor se o Silas Malafaia escreveu, então. O pastor Paulo vai falar lá. Nós vamos chegar lá, o senhor vai entender melhor isso aí. Essa palavra entranhado aí, esse entranho aí, é aquele friozinho da barriga. Quando você, qualquer coisa que se emociona, me deu um frio na barriga. É o que? De fato, onde é atacado é lá mesmo, né, nas entranhas. Mas nós sabemos hoje que a sede das emoções é a alma, está mais ligado com a psique, né, do que com as tripas, né? Então, Os índios balboas está na garganta. Quando ele está triste, fala, minha garganta está triste. de uma forma também simbólica é dito coração, né? Quando se coloca o coração, a gente entende melhor. Então olha lá, talvez esse slide aqui seja útil para vocês, ó. Quais as Bíblias lá em equivalência formal nós temos hoje, que procura trazer aquelas palavras mais aproximadas ao texto nos seus originais? Quais Bíblias estão aqui no meio termo, que fazem uma equivalência dinâmica moderada, com cautela? E quais Bíblias que fazem uma equivalência dinâmica mais acentuada e que não são tão recomendadas para uma leitura apartada de outras traduções? O que é o ideal, meus irmãos? É você ter todas, uma de cada equivalência. Uma bem voltada aqui à dinâmica, que tem sido muito usada hoje, é a nova tradução da linguagem dos dias de hoje, mas ela é perigosa, né? Porque aí a equivalência é dinâmica demais. Então, muitos biblistas e estudiosos dizem que foge um pouco, é perigoso fugir do que verdadeiramente a palavra quer dizer. Ou seja, estão dando dinamismo demais. Lá do outro lado, as mais conhecidas estão lá, né? Essa que eu estou usando aqui, inclusive, é uma tradução baseada no Novo Testamento de William Tyndale, a King James. O Antigo Testamento usa uma tradução mais formal. Ela está lá. A Ara, né? a Arque, né? A Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista corrigida, a Almeida Fiel, Nova Almeida Fiel está mais no meio. Uma das minhas preferidas aqui, que eu acho bem tranquilo de entender, é a NVI. NVI é uma tradução muito boa. Provavelmente o que você está usando essa lá é o NVI. Tem. Eu não sei se for pela mesma com o Silas Malafaia. Eu acho que essa do Silas aí é uma NVI. Mas uma que eu sempre também que se entende fácil é de Jerusalém. Pegaram isso aí, meus irmãos? Entenderam esse conceito aí de equivalência formal ou tradução livre que a revista traz? Antigas traduções, então, né? Temos várias, já falamos aí da maioria delas, especialmente da Septuaginta. As traduções modernas, então, que foram baseadas lá, basicamente no texto de Erasmo, de Roterdã, né? Um dos mais renomados aí, eruditos do grego, e que são as traduções em português geralmente se baseiam nestas 4 traduções aí, a de Wycliffe, a de Tyndale, King James e a tradução alemã. Quem que foi responsável pela tradução da Bíblia para o português, né? Especialmente João Ferreira de Almeida, né? A Ara, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Arque, né? São as mais conhecidas e mais utilizadas no país aí. São traduções feitas por João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? Português. Tá, mas quem foi? O que mais? Português. Maravilha. Nacionalidade a gente já sabe, ou seja, dominava bem o português, né? Não. Ele diz que ele se converteu
por volta de 14 anos, e em torno de 18 ele já estava fazendo sua primeira tradução. Ele se converteu ao protestantismo e diz a história que ele se tornou, né, um pastor protestante, um pastor presbiteriano protestante, e foi responsável por essas principais traduções hoje que nós temos em português. Figueiredo, esse sim foi um padre. Matos Soares e o Holden também foram padres. Transliteração que eu comentei, né? Adicionar as letras lá para que o idioma fique pronunciável. Eu tinha até um videozinho aqui que demonstra um professor fazendo uma transliteração, não vai dar tempo de passar ele. É bem interessante, ele faz a transliteração do hebraico para que possa ler e depois faz a tradução para o português. Então o caminho correto de se interpretar um texto no original é primeiro transliterar e depois traduzir. E aí os sinais maçoréticos lá ajudam bastante nisso. A crítica bíblica a gente já vem comentando, né? A crítica bíblica ela é uma matéria importante, interessante, é preciso que haja crítica, mas ela tem que ser uma crítica legal, embasada em fatos, em verdades, e não a crítica como tem sido feita a partir do renascentismo, especialmente do iluminismo, onde as pessoas já com muito ceticismo vão para bater na Bíblia e criticá-la como palavra de homem e não de Deus, sem considerar diversos fatos históricos, como as descobertas do Mar Morto, por exemplo. Eu coloquei aqui um slide, uma das questões principais aí que também é uma descoberta arqueológica, que foi muito importante para debater a crítica bíblica, que é o Código de Hammurabi. Essa pedra, né, onde está esculpido esse código, precede a lei, precede a história de Moisés. Então, quando foi descoberto, existia uma crítica muito grande na Bíblia, que eles diziam que na época de Moisés nem existia escrita. Então, logo, eles criticavam dizendo que os livros do Pentateuco, que a história de Moisés era uma lenda e que foi escrita pelos judeus muitos anos depois, né, lá pelo período lá do rei Salomão, e enfim, que não era verdade, que era uma lenda, a criação, a lei, né, o êxodo, era tudo uma lenda, porque eles diziam que na época de Moisés a escrita nem existia. E aí de repente vem a arqueologia e descobre um artefato, faz a datação e descobre que remonta à época de Moisés e que a escrita já existia, e esse artefato lá traz diversas leis civis e religiosas estampadas aí nessa escultura. Da alta crítica moderna, um dos principais críticos da Bíblia, que é Frédéric Farrar, no francês, ele diz o seguinte: através dos séculos a Igreja obscureceu os sentidos dos textos bíblicos pelos seus dogmas e a interpretou erradamente ao longo dos séculos. Foi somente depois do surgimento do método histórico crítico que podemos interpretar a Bíblia corretamente. E aí são de indivíduos como este aí que hoje tem nascido algumas traduções aí que a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco elas estarão escritas da seguinte forma, aquele texto que eu citei, né? Amai-vos a todos e a todes. Então, por causa de ceticistas e de homens mergulhados na escuridão, que nós chegamos a esse nível aí que nós estamos hoje. Bom, como eu disse, o capítulo 5 aí traz uma série de panoramas, né, dos livros do Antigo e do Novo Testamento, e datação,
informações que são muito úteis aí pro estudo dos irmãos, né? Então aí as páginas do livro que tratam, né, pesos, medidas, principais cidades, principais países, né? Acho que esse capítulo é mais para consulta. Nós não precisamos entrar muito no mérito aí, até porque nosso tempo já está esgotado aí, né? Vocês já conseguiram fazer uma estruturação da Bíblia assim de cor e dividi-la depois do estudo desse livro, que hoje é o último, né, Fernando, capítulo, né? Vocês conseguiram fazer a divisão, guardar isso bem de cabeça? Ficou claro para vocês isso ao longo do estudo desse livro? Pentateuco, né, livros históricos, poéticos, profetas maiores, menores. Eu vou dizer uma coisa, mais vale um lápis pequeno que uma memória grande. Aí no Novo Testamento, Evangelhos, um livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais, um livro de profecia. Consegue falar para mim os 66 de cabeça, assim, vir dividindo? Não consigo. Consegue? Alguns é por preguiça mesmo. Não, verdade. Tiveram essa curiosidade aí. Lá, Tanakh, lá diz que um menino judeu com 7 anos fala de cor e salteado todos os livros lá e faz citação de vários textos assim de cabeça. Professor Fernando, solta o louvor aí. Vou soltar. Eles ficam bravos comigo. Eu estou ensinando a musiquinha para ver se eles aprendem o livro, mas ficam bravos comigo. Ajuda, né? Bom, meus irmãos, é isso, né? Se tiverem dúvidas, perguntas, ó, o pastor Fernando está aí, traga escrito na próxima aula que ele responde para vocês. Tá bom? Espero ter de alguma forma contribuído aí e que vocês prossigam firmes aí no estudo das Sagradas Escrituras. Se tiver 5, 10% da mesma reverência que os judeus têm lá no cuidado com essa palavra aqui, ó, já está acima da média. Maravilha. Deus abençoe. Meus irmãos,